tenho mais uma vez o privilégio. E eu creio que Deus vai estar afirmando algumas coisas durante esse mês. Então, esse mês de dezembro, o último mês do ano, um mês tão esperado, mas quando chega passa tão rápido, sim ou não? Todo mundo aí esperando chegar dezembro, porque se chegou dezembro, porque já caiu a primeira parcela, 13º. E tem uns irmãos que em janeiro já começam a contar com o 13º do outro ano. Ah, irmãos. Eu estou devendo até 2045 já. Ah, irmãos, mas dezembro é um mês que é muito conhecido pelas festividades, pelas confraternizações. É um mês que todo mundo já chega todo esbaforido. É um mês que todo mundo já chega, olha, se não deu para fazer até aqui, vamos só esperar esse mês passar, em janeiro a gente vê, sim ou não? A maioria das pessoas, por mais que não queira admitir, já tá, esse pensamento já vem na mente, assim que chega dezembro. Pronto, chegou dezembro, agora só esperar época de férias, época de festa. Em janeiro a gente vê o que vai acontecer depois. Em janeiro é outra história. Meus meus irmãos, ainda tem coisa para acontecer em dezembro. Deus ainda tem coisa para falar para você em dezembro. Porque nesse mês de dezembro, Deus ele vai te preparar para o seu mês de fevereiro, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E nós vamos iniciar uma série de mensagens hoje aqui. E é exatamente sobre preparar uma base para o seu ano que vem. Porque não é só, deixa que vai chegar janeiro e depois a gente vê. Se prepare para chegar em janeiro forte. Se prepare para chegar em janeiro ativado. Para chegar em janeiro, sabe, cheio do Espírito Santo, cheio de unção, em nome de Jesus. Tem muita gente que chega em dezembro e fala, pronto, agora eu vou dar uma desviada e em janeiro eu volto. Diga misericórdia. Pronto, chegou dezembro, agora eu vou dar uma descansada na igreja e em janeiro eu volto. Diga misericórdia. Chegou dezembro, agora eu vou dar uma parada com tudo. Vou bloquear até meu líder. Em janeiro eu volto. Misericórdia. Meus amados, dezembro não é mês de parar com nada. É mês de se preparar para tudo que Deus tem para você no ano que vem. Então essa série de mensagens, o tema dela é as afirmações de Deus. Coisas que Deus afirma ao seu e ao meu respeito. E diante dessas afirmações que Deus ele nos traz, diante dessas verdades que Deus nos traz, nós vamos ter bases, nós vamos estar fortes para quando chegar janeiro, nós estarmos ainda perseverantes, em comunhão, em unidade. Janeiro não vai ser o mês do resto de dezembro. Janeiro não vai ser o mês do vamos ver o que vai acontecer. Janeiro vai ser um mês de bênção para você. Você vai estar preparado para o seu janeiro. Então essa série vem para solidificar e fortalecer as nossas bases. Abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Glória a Deus. Romanos 10, 17 diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras versões diz, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Digam glória a Deus. Meus irmãos, a base de toda a vida cristã é a fé. Não tem como nos dizermos cristãos se nós não temos fé. Porque se não temos fé, como é que nós vamos crer em um Deus que é invisível? Se não temos fé, como é que nós vamos crer em um Deus que faz o impossível? Se nós não temos fé, como é que nós vamos crer que depois da nossa morte haverá um céu ou um inferno? Então, a vida cristã é baseada na fé.
E a fé, ela vem por ouvir a palavra que sempre é ministrada no teu coração, que é lida através da sua Bíblia. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O que eu estou ministrando aqui será a palavra de Deus. Em Lucas 6,48, é uma passagem que eu gosto muito, porque ela não fala apenas sobre uma fé, que é uma fé subjetiva, que é uma fé que você não consegue entender direito o que é. Em Lucas 6,48, fala um pouco sobre a fé prática. Está escrito assim: é semelhante a um homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então ele fala que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa com um alicerce profundo em uma rocha sólida, em uma base sólida. Mas aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então imagina, meus irmãos, você vai colocar a sua família, os seus filhos, dentro de uma casa construída sobre uma areia, sem base. Você sabe que aquela casa vai desmoronar sobre vocês. Ninguém constrói uma casa sem alicerce. E ainda coloca as pessoas que amam lá dentro. E ainda fica lá dentro. Então, a sua fé cristã, se a sua fé cristã ela for baseada na areia, se você só ouve a palavra e não a pratica, se você só ouve e não coloca em prática, você está dentro de uma vida cristã que vai desmoronar uma hora ou outra. Eu tenho certeza que você já conheceu pessoas que desmoronaram. Mas se você ouve a palavra de Deus e a pratica, e a coloca em prática, e a tem como verdade, isso muda a sua vida, muda os seus hábitos, muda as suas atitudes, as suas ações, aí, meu irmão, você vai permanecer, ainda que o vento bata contra, ainda que venha uma tempestade, você permanecerá. Diga glória a Deus. Então a fé ela vem pelo ouvir, mas a questão é, o que é que eu tenho ouvido? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas no que é que eu tenho crido? O que eu tenho praticado? Então, essa série de mensagens é para que você creia. Diga para o irmão que está do seu lado, essa série é para que você creia, para que você acredite, meu irmão. Porque nós podemos ouvir muitas mensagens por aí. E meus irmãos, quando você pega a Bíblia, se você for ler a palavra de Deus, de qualquer maneira, de qualquer jeito, você pode ter interpretações da palavra de Deus totalmente erradas. Temos que ter cuidado da maneira que interpretamos a palavra de Deus. Porque existem muitas religiões hoje em dia devido a interpretações erradas. Existem muitas denominações, inclusive que se dizem evangélicas, que estão pregando, que estão falando sobre interpretações que estão erradas. E às vezes colocam como palavra de Deus costumes dos homens. E não é palavra de Deus costume dos homens. Palavra de Deus é palavra de Deus. Nesses domingos que teremos em dezembro, e serão 5 domingos, nós vamos ouvir sobre algumas afirmações. A primeira afirmação que nós vamos ouvir hoje é que você é filho. Vou repetir. A primeira afirmação de Deus sobre a sua vida hoje é que você é filho. Digam glória a Deus. A questão é que nós já ouvimos tanto isso, e o mundo diz tanto isso, que parece que ser filho ou não é qualquer coisa. Quando você ouve que você é filho de Deus, o que é que você sente? Quando chega em você, Edna, e fala, Edna, você é uma filha de Deus.
Porque ser filho de Deus parece algo comum. Parece que qualquer um é filho de Deus. Se você vai lá fora agora, você pergunta, e aí, você se considera um filho de Deus? Qualquer pessoa vai falar, sim, me considero um filho de Deus. Ou no mínimo vai falar, não, eu não acredito em Deus. Mas ser filho de Deus é algo sobrenatural. É algo poderoso. É algo que muda a história e a vida das pessoas. Então, infelizmente, sabe, o mundo, ele trouxe ser filho de Deus como se fosse algo comum. E quando nós ouvimos que você é filho de Deus, então, amém. Já sei. Já ouvi isso. É a 15ª pregação que eu ouvi falar sobre que eu sou filho, que eu sou filha. Mas isso é algo extraordinário, meus irmãos, que caiu no ordinário. Parece que ser filho de Deus é algo comum para qualquer um. Parece que é algo normal, qualquer pessoa fala. E quando você, talvez, soube que o tema da mensagem é que você é filho, você até pensou, mas eu não preciso ouvir sobre isso de novo. Tudo bem que você não precisa ouvir, talvez. Mas vamos pensar junto aqui. Nós estamos vivendo como filhos de Deus? E nós estamos vivendo de uma maneira plena, com toda a revelação que isso implica sobre as nossas vidas? Ou caiu no comum ser filho de Deus? E para entender como é extraordinário ser um filho de Deus, a gente tem que ir lá para o começo. Como é que um ser humano caído, como é que alguém morto, afundado em pecado, afundado no próprio ego, pode ser resgatado por um Deus que é todo-poderoso e se importou com um grão de areia na face da terra e o trouxe esse grão de areia para ser filho. Como é que isso pode ser comum? Eu estou falando de Deus, irmão. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que receberam e aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você é nascido do próprio Deus. Sabe, meus irmãos, eu e a Tami, quando nós tivemos nosso primeiro filho, a Heloísa, nós queríamos muito ter nosso primeiro filho, a Heloísa. A gente falou, não, vamos ter a Heloísa. Quando a gente quis ter o Pedro, a gente fez uma campanha pelo Pedro, glória a Deus, aleluia. Vamos ter o Pedro. Vamos ter o Pedro, o nome dele, já tínhamos escolhido o nome dele, vai ser Pedro. Vamos ter o Pedro e Pedro. Nós planejamos. Só que, meus irmãos, o Pedro é filho de Deus. Antes de eu e a Tami planejar, Deus já tinha estabelecido. Antes dele vir ao mundo através da Tami, ele veio de Deus para a Tami. Antes de você nascer aqui nessa terra, na família complicada que você nasceu, você veio de lá para cá. Nós temos que entender que quando nascemos de Deus, quando somos de Deus, tudo é diferente. Mas o que eu quero que nós venhamos nos atentar aqui nessas passagens é que ele fala, contudo aos que receberam e creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem. Aquilo que se tornou é porque não era. Sim ou não? E essa passagem deixou muito claro, os que receberam e os que creram em seu nome tornaram-se filhos de Deus. Então, se você se tornou, meu irmão, é porque em algum momento você não era. Em algum momento você estava perdido. Em algum momento você não fazia a vontade do Pai. Em algum momento você estava totalmente como inimigo de Deus. Mas para nós entendermos esse plano de redenção, de salvação de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que entender que um dia nós não éramos de Deus, nós não éramos de Deus. Fernando, mas como é que eu nasci? Como é que eu nasci? Primeiro lá, mas quando eu vim para a terra,
eu não era de Deus, e aí sim eu me tornei. Deixa eu te explicar, meus irmãos. A palavra de Deus, ela fala que quando Adão pecou, o pecado de Adão, ele transformou a natureza do homem. Então, todo homem que nasce em carne, que são todos os seres humanos, ao nascerem, eles vêm em carne, e a carne, ela traz consigo o pecado. Então, devido à natureza de Adão, que foi o primeiro homem, todos nós nascemos pecadores. Entendeu aí, essa parte? Por causa de Adão, todos nós nascemos pecadores. E aí vai uma chave que muitas pessoas não entendem. O ser pecador não é somente por aquilo que você faz, pelo pecado que você comete. Ser pecador é a sua natureza, até se encontrar com Cristo, que te dá uma nova vida. Então, ser pecador não é porque você mentiu. Ser pecador, o que Jesus nos revela, quando ele vem sobre a nova aliança, ele fala, ser pecador é porque você já teve a vontade de mentir. Porque isso já vem da natureza humana. A vontade, não é só mentir, é a vontade de mentir, a vontade de enganar, a vontade de usurpar, a vontade de fazer coisas erradas, a vontade de violência, e tantas outras vontades que vêm da carne. Então, a natureza humana, ela é pecaminosa. Então, você veio de Deus, nasceu pecador, se encontrou com Cristo. Aí a sua natureza, ela volta a ser divina, santa, justa. E você é justo, de novo, não é pelo que você faz, é porque você nasceu de novo. Entenda, não é sobre os seus feitos, não é sobre as suas obras, é sobre a sua fé. Quando você nasce pecador. Quando você é encontrado por Cristo e o recebe em revelação, você é feito santo. Foi porque você fez algo? Não, foi porque você creu, acreditou. E quando você acreditou, você nunca mais pecou? Quem aqui nunca mais pecou depois que aceitou a Jesus? Não, você continua pecando, mas o pecado agora não faz mais parte da sua vida. O pecado agora é uma luta entre você e a sua carne. O pecado agora é uma questão de você peca, você se arrepende e você luta contra isso. Porque o pecado não é mais a sua natureza. Porque Deus, ele muda a sua natureza. Então, independente se você peca ou não, você continua sendo filho, amém? Mas independente se você é santo ou não, sem Jesus tentando lá fora, você ainda está em pecado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem muitas pessoas que não são cristãs, mas são pessoas maravilhosas nesse mundo. Tem muitas pessoas que têm muito caráter, que têm muita bondade e que não são crentes. Só que por mais que ela possa ser melhor do que eu, no seu caráter, na sua bondade, sem Jesus, ainda assim ela vai para o inferno. Sem Jesus, ainda assim ela é pecadora. Por mais que ela tente viver uma vida em santidade, uma vida regrada, uma vida com bons hábitos, sem Jesus continua sendo pecador. Porque a questão de ser salvo aqui, a questão de ser filho aqui, é a fé. É crer, é acreditar. E é por isso que você se torna filho, quando o recebe e crê em seu nome. Digam glória a Deus. Todo ser humano é uma criatura. Ele se torna filho ao crer em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Fernando, tudo que você está falando eu já sei. Eu quero que você entenda que não foi você que foi atrás de Deus. Não foi você que tomou vergonha na cara e se arrependeu. Não foi você que melhorou e veio para a igreja. Não foi você que tomou jeito e agora está aqui. Foi Deus que transformou a sua vida, você não fez nada. Você apenas acreditou. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que ainda vivem sob condenação. Porque ficam, mas eu sou pecadora. Mas eu tenho vontade disso. A sua fé está errada. E essa série de mensagens é para acertar o alvo da sua fé. A sua fé não é nas suas obras. A sua fé é na obra de Cristo sobre você.
É claro, meus irmãos, aqui eu não vou ser hipócrita de falar, pronto, então eu sou filho, mas eu vou continuar pecando deliberadamente. Eu sou filho, então eu não tenho que me preocupar com as minhas obras, porque é a obra dele. Meu amado, não seja tolo. Nós sabemos que quem é filho de Deus, vive como filho de Deus. E nós sabemos que a fé sem obras é morta. Então falar que é filho e não ter obras de filho, você pode enganar eu, pode enganar o pastor, pode enganar todo mundo. Mas diante de Deus, Ele sabe. Mas que a sua fé seja direcionada agora para as obras que Cristo fez por você. E quando nós cremos na obra de Cristo sobre as nossas vidas, nós cremos que Ele nos salvou, nós cremos que Ele nos purificou e perdoou de todos os nossos pecados. Nós cremos que nós agora somos uma nova criatura, amém? Nós somos uma nova criatura, nós temos um novo coração, nós cremos que nosso passado foi jogado no mar de esquecimento, e agora nós somos novos, e nós começamos a ler e entender na palavra de Deus aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então nós começamos a agir de acordo com aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então, através da minha fé na obra de Cristo, eu começo a mudar a minha vida e as minhas obras. Não é as minhas obras que me colocam na minha fé em Cristo. É a minha fé em Cristo que me faz fazer e ter boas obras. Porque ainda que você faça boas obras sem Cristo, é tudo lixo. É tudo nada. Não vale nada, não vale de nada. Mas quando você crê na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez, na salvação sobre a sua vida, e você começa a ser transformado de dentro para fora por aquilo que Ele faz. Eu lembro até hoje quando eu fui para o encontro com Deus. 3 dias que marcaram a minha vida naquela chácara. Eu tinha falhas de caráter, eu tinha tantas coisas ruins na minha vida. E aí eu fui para uma célula e falei, não, eu vou querer Jesus, eu me batizei, depois eu fui para o encontro. Pelo menos decidido eu fui na minha vida, em alguma coisa. Pede para eu decidir tênis eu não consigo, mas decidir que eu queria Jesus era certeza na minha vida. Era a minha convicção. E se você só vai ter uma vida em Deus, sabe, uma vida abundante, quando você ter convicção daquilo que você quer. Você quer Jesus? Então é Jesus, irmão. Você quer Jesus? Então vai, procura o pastor, fala, eu quero Jesus, eu sei que eu tenho que me batizar, eu sei que eu tenho que permanecer, eu sei que eu tenho que aprender, eu sei que eu tenho que mudar minha mentalidade, eu sei que eu tenho que mudar minha vida, eu preciso que alguém me ensine. Quer Jesus, irmão? Seja uma pessoa decidida, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Quando eu entendi que eu queria Jesus, que minha vida não prestava, que eu não prestava, que tudo que eu vivia não prestava, eu falei, eu quero Jesus, tenho que mudar minha vida, eu quero Jesus. Aí eu fui para um culto e tinha gente se batizando. Falei, o que é esse negócio de batismo? Aí ele falou, não, batismo é isso, isso, isso. Então eu quero me batizar então. Não, mas você não passou pelo curso. Não, você não está entendendo. Batismo é esse que você me falou, não é? Mudança de vida. Eu me arrepender, sair do mundo e ir para Deus. Eu preciso disso, eu quero isso. Eu quero me batizar agora. Me arranjaram uma roupa, me arranjaram a bata, me arranjaram tudo. Me falaram para eu ir lá na salinha do pastor. Sentei na frente do pastor, que eu tinha visto umas 3 vezes na minha vida. Aí o pastor olhou assim para mim, você quer se batizar? Eu quero. Você sabe o que é batismo? Me falaram ali embaixo agora que batismo era você se arrepender dos seus pecados e ter uma nova vida em Deus. Você morrer para o mundo e viver para Deus, é isso? Ele, é isso mesmo, eu quero isso. Eu tenho convicção do que eu quero. Aí ele olhou assim para mim, então tira seu brinco, que naquela época era batista ainda, então tinha alguns costumes. Aí o que eu fiz? Eu discuti, não, mas a gente está na graça. Para que tirar meu brinco? Isso não vai mudar em nada. Não falei isso. Falei, olha, se for um brinco que vai me separar do meu batismo, tirei e entreguei na mão dele agora. Se for isso aqui, é agora. Talvez foi um teste de convicção meu isso. Que eu podia discutir, porque realmente não tem nada a ver. Mas se era isso que me impedia de ser batizado naquele dia, meu irmão. Se eu tivesse que quebrar meu óculos, se eu tivesse que doar minhas roupas, eu quero me batizar, eu quero mudar minha vida. E eu mudei, e realmente mudou minha vida. Me batizei naquele dia, depois só que eu fui para o encontro.
Eu lembro que quando eu voltei do encontro, que eu ouvi todas as palestras, que eu tinha que pedir perdão, que eu tinha que me arrepender, que eu tinha que confessar. Eu lembro que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, me perdoa porque aquele dia eu saí, eu falei que ia para tal lugar, eu fui para outro lugar. Me perdoa porque eu estava bebendo com meus amigos e a senhora não sabia. Mãe, me perdoa porque aquele dia eu fiz tal... E a minha mãe assim, olhando para mim. O que está acontecendo com esse moleque? Aí cheguei na minha madrinha, que eu morava com meu irmão ainda, falei, me perdoa porque esse dia eu peguei tal coisa escondida. Meu irmão, comecei a falar um monte de coisa. Peguei tal coisa escondida, me perdoa porque esse dia eu não devolvi o troco, me perdoa. Irmão, falei tudo. Entreguei tudo. Pedi perdão por tudo que eu lembrava, pelo menos. Eu tive convicção que eu tinha que mudar a minha vida. Eu tinha convicção que era Ele quem me salvou. Então não fui eu, não foi o curso que eu fiz, eu não melhorei para ir para a igreja. Eu decidi, eu vou como eu tô. E lá Ele me transformou. E foi lá que Ele mudou minha vida. Não interessa como você entrou aqui. Permaneça. Porque o que vai interessar é quando você sair dessa terra para o céu. A transformação que Ele fez enquanto você estava aqui. Fernando, eu entrei nesse lugar aqui cheio de vício, cheio de pecado, cheio de não sei o quê. Não importa como você entrou, o que importa é que você veio para o lugar certo. O que importa é que você veio para quem pode mudar e transformar a sua vida. Você não veio para ouvir uma palestra de como você pode melhorar. Você veio para ouvir que Deus vai mudar a sua história. Porque Ele tem poder para isso. Então nós recebemos a revelação de quem é Cristo. Quantos aqui receberam a revelação de quem é Cristo? Digam glória a Deus. Cristo é o Filho de Deus, que veio para a terra em carne, que veio, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia, trazendo a chave da vida. E hoje nós podemos ser chamados como Ele, de filhos de Deus também. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, totalmente santo, totalmente Deus e foi totalmente homem enquanto esteve na terra. Esse é o Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo tem todo o poder e todo o domínio nos céus e na terra. Jesus Cristo tem todo o poder para mudar a sua história e a sua vida, e seja de quem for que você está pensando agora. Não existe causa perdida para Ele. E ao recebermos a revelação de quem Ele é, ao recebermos a revelação do seu amor, da sua graça, nós nos rendemos. A graça, ela é irresistível. E nós nos rendemos e nós cremos, com a nossa boca nós confessamos, amém? Nós confessamos que Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas almas, porque a nossa alma não tinha salvação em nada, nós não tínhamos como melhorar, nós não tínhamos como mudar, nós não tínhamos como ser melhores, mas Ele nos transformou e continua nos transformando. Estamos ainda em obras, irmãos, e vamos continuar em obras, irmãos. Então, quando nós recebemos a revelação, cremos e confessamos, nós somos salvos do inferno, da perdição eterna, e nos tornamos filhos de Deus. Então, quando alguém falar para você que você é um filho de Deus, agora você entende o que é realmente. Mas ainda tem mais. Se tem alguém aqui que precisa se tornar filho ainda, hoje é o dia em nome de Jesus. Mas o que significa ser filho? O que é que isso muda em nossas vidas? Primeira coisa que significa ser filho: todo filho é salvo. Ser filho significa que você é salvo, meu irmão. João 5,24 diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, você fala sim ou não, amém? Vamos lá. Quem ouve a minha palavra, quem ouviu a palavra, diga sim. Quem crê naquele que o enviou, quem crê em Deus que enviou Jesus, diga um glória a Deus. Se você ouviu a palavra e acreditou nela,
Deus afirma que você tem a vida eterna e não será condenado. Então o pecado não tem poder de te levar para o inferno. Porque você não pode mais ser condenado porque você é salvo. Então se você pecar, você não vai para o inferno. Por que, Fernando, você está falando isso? Então eu posso pecar? Não, porque se você acha que você pode pecar, é porque talvez você não seja filho. O filho não peca contra o pai. O filho luta contra o pecado. E quando ele peca, ele não se afasta do pai. Ele vai até o pai, porque confia no amor do pai. Agora que você é filho, não tem mais condenação sobre a sua vida. Romanos 8:1, porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, irmão. Não há mais condenação. Se você morrer, eu não estou querendo que você morra não, relaxa. Estou falando em si, tá bom? Se você morrer, você tem a sua passagem garantida para o céu. A palavra diz que nós não conheceremos a morte, será como um sono. Ou seja, quem é filho não morre, só dorme. Ah! E quando acorda, e quando acordar, vai ouvir o pai chamando: ei filho, está na hora de acordar. Vem desfrutar da sua casa, vem desfrutar do paraíso, vem desfrutar dos céus comigo. A vida que nós vivemos aqui é pela graça, é livre de toda e qualquer condenação e de culpa. Nós somos totalmente perdoados. Nós podemos viver de forma totalmente livre. Meu irmão, eu sempre falo que eu acho que eu sou o cara mais cara de pau dentro da igreja. Porque independente do erro que eu cometa, do pecado que eu cometa, eu não consigo mais me sentir condenado. Independente do erro que eu cometa. Eu sei que é um erro, eu sei que eu cometi, eu sei que eu estou errado, mas quando eu vou para Deus eu não consigo me sentir condenado, eu só consigo me sentir perdoado. E quando eu me sinto perdoado eu falo, eu tenho que me arrepender, eu não posso mais cometer, eu tenho que mudar a minha vida. E isso é a transformação e a fé na graça. A transformação e a fé na graça não é quando você peca e fala, tá de boa, ele não vai me condenar mesmo. Eu pequei, mas eu estou tranquilo. Quem peca e é filho nunca está tranquilo. Sabe que tem que se arrepender e continuar lutando contra o pecado. Mas quem é filho não pode, não tem como se sentir mais condenado. Quem é filho não tem como mais se sentir em dívida, com culpa. Você não deve nada para Deus. Porque Jesus já pagou sua conta, irmão. Não sei se você lembra o exemplo que eu dei da conta de luz. Imagina lá, chega na sua casa a conta de luz. O que você pensa? Tenho que pagar. Aí você fala, poxa, não tenho dinheiro para pagar, vou deixar acumular para o próximo mês. Próximo mês vem conta de juros, de luz de novo. Você fala, poxa, não tenho como pagar, vou deixar para pagar no próximo mês. Mas quanto mais você vai deixando para pagar no próximo mês, você vai se sentindo, poxa, eu tenho que pagar. Aquilo vai ficar na sua mente o mês inteiro. Eu deixei uma, eu tenho que pagar. Eu deixei uma, eu tenho que pagar. A outra vez, puxa, deixei duas. Isso vai pesando, sim ou não? Deixei duas, tem que pagar. Deixei duas, tem que pagar. Aí quando vai chegar a terceira, chega uma cartinha. Está pago. Quando chega uma cartinha que a sua conta está paga, o que é que você sente, irmão? Alguém aqui sente alívio? Diga glória a Deus. Imagina chegando aquela fatura do cartão de crédito. Ah, aquela fatura do cartão de crédito. De dezembro. Chegou em janeiro, lembra que eu falei que desse mês vai ser uma preparação? Chegou lá, janeirão, fatura, mas chega assim, está pago. O que é que você vai fazer? Você vai tentar pagar de novo? Não? Você vai ligar para o banco e falar, olha, mas eu não paguei não, deixa eu pagar aqui porque não fui eu que paguei. Aí o banco fala, tá, mas é esse valor. Você fala, poxa, esse valor eu não tenho, mas eu tenho que pagar. Você fica reclamando com o banco que alguém pagou a sua dívida?
Então por que você está brigando com Deus? Se sentindo culpado por coisas que você cometeu, sendo que Ele já pagou? Não, Deus, mas eu errei, então eu não posso fazer isso. Mas eu pequei, então eu não posso fazer aquilo. Mas Deus, eu já paguei. O seu problema é acreditar que eu paguei. Tão pesado que chega e estrala. É a palavra, não sou eu não. Sua dívida está paga. A culpa que estava sobre você caiu sobre Cristo, está pago. Mas viva como alguém que está livre. Viva como um livre. Viva como alguém que não tem culpa e nem condenação. E quando cair, vá até o seu pai. Peça perdão e saiba que ele já te perdoou. E continue vivendo como um filho. Digam glória a Deus. Então ser filho, desculpa. O que significa ser filho é que você é salvo, que não há condenação, que não há culpa. Segunda coisa que significa que você é filho, é óbvio, que significa que você tem um pai. Digam glória a Deus. Se você é filho, logo você tem um pai. E quando eu falo que você tem um pai, você tem que entender que seu pai é perfeito. Em Mateus 6,6, Jesus ensina aos seus discípulos e ensina finalmente a todos os crentes que Deus é Pai. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Eu imagino os discípulos ouvindo isso. Ora quem? Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de Jacó, de Abraão, de Isaac. Não, ao seu Pai. Imagina a mente dos discípulos. Pum! Meu Deus é meu Pai. Então, Ele não é só o meu Senhor e Rei e Majestade, eu sou seu servo, quer dizer que eu sou filho. Eu não sou apenas servo, eu sou filho. A máxima intimidade que um homem de Deus poderia ter com o próprio Deus era ser o seu servo e no máximo do máximo ser o seu amigo. Mas ser filho é uma outra coisa. Você é filho de Deus e você é filho de um pai perfeito. Porque Deus, ele é um pai que sempre está presente. Deus, ele é um pai que sempre te ensina e te conduz. Deus, ele é um pai que te protege e Deus, ele é um pai que te supre. Deus, ele é um pai que te ama incondicionalmente. De forma incondicional Ele te ama. Sabe o que é muito interessante? Que a palavra de Deus diz que nós fomos adotados como filhos de Deus. E quando a gente fala que alguém é adotado, né, na nossa cultura ocidental, o que nós pensamos quando alguém é adotado? Tem menos direito que o filho de sangue. É adotado, tem menos direito. Tanto que às vezes, não sei se os irmãos Daniel e Gustavo tem isso, porque minha irmã fica sempre falando assim, menina, você é adotado, sai daqui. Quem já falou isso para algum irmão? Você é adotado, te acharam lá no lixo lá. Os irmãos gostam de falar isso, né? Minha irmã fica falando isso direto. Você é adotado, moleque. Eu sou adotado, olha o meu dente, olha o seu, eu falo para ela. Não, logo meto essa logo. Para ela saber que não tem adoção não. Mas só para a gente entender, na realidade da Bíblia aqui, quando fala que alguém é adotado, esse alguém adotado tem mais direito que o filho de sangue. Como assim, Fernando? Porque quando o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos adotados por Deus, e ele fala isso em Romanos, naquela época, eles tinham um costume de, quando ia adotar alguém, eles escolhiam esse alguém, independente da idade. Às vezes a pessoa era até já mais velha, eles escolhiam essa pessoa e adotavam, traziam para a família, e muitos imperadores eram filhos adotados, porque foram escolhidos por outros imperadores antes. Então, eu sou imperador, e eu quero, e meus filhos de sangue não
não correspondem muito a serem imperadores também, não correspondem a serem filhos como deveriam. Então eu, como imperador, eu tinha o direito de adotar alguém que eu achasse que seria melhor e colocava ele na minha família. Então eu sou imperador aqui, vou adotar o Henrique. Pronto, adotei o Henrique. E aí eu escolho ele não só como meu filho, mas ele tem mais direito que os outros. Então o próximo imperador vai ser o que foi adotado. Na próxima vez que minha irmã falar que eu sou adotado... E diante das leis romanas, o filho que era adotado, quem adotou não podia voltar atrás, não podia devolver o filho. Não podia deserdar o filho, mas o filho de sangue poderia ser deserdado. Então essa era a cultura e essa era a realidade histórica em que Paulo escreve: nós fomos adotados e Deus não volta atrás. Nós somos adotados e Deus não vai nos deserdar. Não vamos ser que nem o pastor sempre fala, não existe ex-filho, ainda mais aqueles que foram adotados. Essa é a realidade aqui. Nós fomos adotados por um Pai perfeito, que sempre está presente, que sempre nos ensina e nos conduz, que nos protege, que nos supre e que nos ama. Se você é filho, isso significa que você tem uma família. Diga glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Diga: oi, irmão. Essa é a sua família. Nós temos uma família. Deus, Ele sempre nos mostra como Ele é tão bom e misericordioso. Ele é nosso Pai. E se eu tenho o mesmo Pai que você, isso quer dizer o quê? Que somos todos irmãos. Tudo adotado aqui. Por Deus, aleluia. Somos todos irmãos, nós temos uma família. Hebreus 2:11 diz assim: ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. O próprio Jesus chamava as pessoas que estavam ao seu redor que criam o evangelho de irmãos. Imagine Jesus chegando: ei, irmã Sueli, beleza? Jesus, hein? Irmã de Cristo. E quando Jesus fala que você é irmão dele, ele diz: ei, nós temos uma herança. Você é meu irmão. E nós temos uma herança a receber. Mas esse é o próximo ponto, só vai com calma, peraí. Nós temos uma família. Deus sempre aponta para os irmãos e para a sua família. Porque a palavra nos ensina não apenas a amar a Deus acima de todas as coisas, mas Deus nos ensina a amar o nosso próximo. Eu acho legal essa palavra amar ao seu próximo, porque essa palavra próximo, ela não tem fim. Então eu tenho que amar meu próximo, vamos supor que o meu próximo é a Tamires. Mas o próximo depois da Tamires é o seu Roberto, é a Ed. E assim vai. Sempre há um próximo para amar. Sempre há um próximo para amar. Sempre há um próximo para amar. Ame a sua família. Você pertence a uma família. A família de Deus. E você pertence à família Zoe. Ame como uma família. Viva como família. Perdoe como família. Invista como família. Ser filho significa que você é herdeiro. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos filhos, Jesus é filho, nós somos co-herdeiros com Cristo. Se eu te falasse agora, se chegasse aqui um oficial de justiça, chegasse em você, Ariane. Você, Ariane, sou oficial de justiça, quer dizer que tem uma herança aqui para você.
Uma herança de milhões. Você ficaria feliz? Milhões já ajuda, né? Sueli, outro oficial chega aqui. Sueli, você é herdeira. Herdeira disso aqui, deixe na sua mão. E fosse bilhões, Sueli, bilhõezinhos. Ah. Aí a Ari já ficava mais triste. Chegasse você, Jennifer. Outro oficial, vários oficiais de justiça entrando aqui. Olha, você é herdeira. Ninguém te falou, mas eu estou te falando agora aqui. Chegasse aqui na sua mão. Trilhões. Já está aumentando só. E se eu te falar agora que você é herdeiro e o seu pai é dono de todo o ouro e de toda a prata, como é que você se sentiria? E se eu te falasse que você é herdeiro e o seu pai é um rei e você herda esse reino, como é que você se sentiria? Se fosse com dinheiro, a gente ficaria mais feliz? Nós somos herdeiros de Deus, dono do ouro, da prata, mas não só disso, dono da paz, dono da cura, dono do poder. Tudo isso é seu. Tudo é seu. Tudo está em suas mãos. Por que eu estou pregando isso hoje? Por que eu estou pregando algo que você já ouviu? É porque talvez você não acreditou ainda. Ou não teve fé o suficiente para viver como filho. Porque se você é herdeiro do Deus que é dono de todo ouro e toda prata, um pai que te supre, sim ou não? Então quer dizer que essa sua crise financeira ela é passageira. Se você é herdeiro de um Deus de cura, isso quer dizer que as suas dores e as suas enfermidades têm um prazo de validade. Eu estou dizendo aqui que você vai ser curado. Eu estou dizendo aqui que você vai ser suprido na sua vida financeira. Se você é herdeiro de um Deus que tem todo o poder, e esse poder está disponível para você, o que é impossível para a sua oração? E é por isso que nós não oramos. Nós não oramos porque não cremos que vai acontecer. Nós não cremos que vai acontecer porque não cremos que Deus é um Pai que nos ouve. Daqui a pouco a gente não crê mais que é filho, a gente não crê mais que é suficiente, a gente não crê mais que tem que estar aqui, a gente não crê mais em nada. E a nossa fé é como alguém que edificou a sua casa na areia, porque ouviu e não acreditou, e não colocou em prática. Solidifique agora a sua base. Acredite nisso. Porque o ano que vem vai ser um ano maravilhoso. Se você tiver essa base. Se você acreditar piamente nisso. Verdadeiramente nisso. Se coloque de pé em nome de Jesus.